Muito bem, salve, salve, a paz do Senhor Jesus para você, a paz do Senhor Jesus para sua família. Sem muita delonga, abra comigo a sua Bíblia, aqui, em Gênesis capítulo de número 5, versículo de número 2, bendito seja o nome do Senhor. Vamos falar um pouquinho da criação, e para a gente ver a perfeição que é o nosso Deus em criar as coisas. Diz assim o texto: Homem e mulher os criou e o abençoou e o chamou seu nome Adão, e no dia em que foram criados. Interessante. Bendito seja Deus. Nós estamos aqui num texto que traz para a gente a declaração e o feito da criação de Deus, né? Se você ler toda a trajetória de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo de número 5, onde Deus já havia feito o homem e já tinha observado algumas experiências, e como resultado da observação de Deus, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E quem já provou da solidão sabe muito bem que não é legal sentir solidão, estar só. Ainda mais quando você vê em sua volta outras situações que se opõem àquilo que você vive. Então, necessariamente, não quero fazer menção da inveja, mas quero fazer menção da ausência que sente aqueles que sentem saudade, né? Saudade de algo ou solidão. E a gente pode pegar, por exemplo, o fato de Adão, que faz brotar no coração de Deus esse sentimento e observação que chega a Deus declarar que não é bom que o homem esteja só. Não é bom. O que seria não ser bom? Essa frase, não é bom, significa que eventualmente, poderia haver algum problema, ou os planos que tinha se projetado para aquele projeto do homem, poderia se haver alguma dificuldade ou problema muito sério. E Deus olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. Então, falei uma adjuntora, uma auxiliadora, uma pessoa para lhe ajudar, para lhe auxiliar no plano de Deus, no objetivo de Deus e também no plano terrestre de Deus ao criar a humanidade. E é muito interessante que Deus cria o homem, cria a mulher e o designa para tais objetivo. O homem e a mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Veja bem, nesse momento a Bíblia faz menção apenas de Adão nesse versículo. Não traz aqui a declaração da existência de Eva em si. Mas em Adão, no projeto de Adão, está necessariamente a existência e operação de Eva. Você sabe o que aconteceu no início de tudo, né? Deus cria o ser humano, cria primeiramente a terra, os céus, a terra, e cria os animais e coloca ali o homem para governar aquele jardim. E depois chega esse momento ao qual Deus cria a mulher e faz ali dele um casal para que eles pudessem governar. E no meio do plano de Deus surge-se a serpente. Satanás toma ocasião daquele plano e adentra no meio dele com suas lábias, com suas narrativas cortucidas, cheia de má intenção, quando Deus fala que não era para que o homem e a mulher viessem a comer, ela usa de outra narrativa, de que se ele se alimentasse daquele fruto, ele se tornaria semelhante a Deus, seria igual a Deus. E aí, aonde está
a grande sacada de uma oferta tentadora, né? Ele faz uma oferta ao entendimento de Eva, e Eva cai naquela lábia, naquelas declarações, e certamente a gente vê esse fato acontecer e, consequentemente, pela intimidade que Eva tinha com Adão, né? Talvez Adão, induzidos de alguma forma, né, carregados ali, presos a sentimentos, se submetem também a provar do fruto. Mas lembrando que tudo isso estava designado e, de certa forma, sujeito a acontecer, né? Porque Deus, ele cria o ser humano em meio a situações contraditórias, a muitas coisas, e lhe dá a liberdade de escolher, de permanecer onde Deus deixou, de ir aonde Deus está ofertando a ele. E nesse momento eles são ofertados a ele uma narrativa, e eles abraçam aquela narrativa. Talvez não claramente, porque se o inimigo tivesse, né, da sua forma de serpente, tivesse sido fiel à declaração, no intuito de dizer: olha, se vocês se tornassem semelhantes a Deus, vocês, nessa situação, vocês podem ter sim, né, se tornar semelhante a Deus, no sentido de estar livre, de estar sendo tentado de viver tanto o lado bom quanto o lado obscuro das coisas, mas todavia o ser humano não tem a força e a santidade que há em Deus, embora seja possível ser santo, como a gente sabe que é, mas o ser humano nesse momento, né, com essa desobediência a Deus, já começa mal, já começa desobedecendo a ordenança de Deus, que Deus tinha designado, que não era para ele se alimentar do fruto daquela árvore, não era para se alimentar de forma alguma, e dados os tempos acontece. E certamente eu gosto muito de pensar nessa situação, que esse fato ele não ficou barato de forma alguma. E se você ler a abertura de livro de Gênesis, você vai ver muito bem que Deus cria o ser humano perfeito, lhe dá a condição deles escolher o que ele quer, e a partir das suas escolhas, Deus sempre está preparado para tomar a situação em suas mãos, porque Deus está no controle de tudo. Embora Eva e Adão veio a fracassar, todavia o plano de Deus estava firme e bem ajustado para a humanidade. Como consequência de Eva e Adão ter sofridos, né, depois que consuma o ato de se alimentar do fruto, e veio ali a queda do homem, né? Veja que a Bíblia sempre vai cobrando do homem mais posicionamento, vai cobrando do homem mais compromisso, e consequentemente, quando o homem tem compromisso, tem entendimento, tem sabedoria, tem compromisso com Deus, a sua esposa está junto, toda a sua família está envolta a ele. Então Adão, né, sendo ele o primeiro homem, e ele falha nessa situação, porque Eva teve um diálogo com a serpente individualmente, né? Teve um diálogo aqui em Gênesis capítulo número 3, você vai ver o que aconteceu, né? O diálogo de Eva com a serpente, e consequentemente ela tomou e se alimentou do fruto e também deu para o seu esposo. E chega um determinado momento, né, que a serpente mais sagaz de todos os animais, aqui o capítulo número 3 de Gênesis, mais sagaz de todo animal silvético que o Senhor a tinha feito, disse à mulher: eis que Deus disse: não comerás da árvore do jardim? E respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comeis, nem toquei nele, para que não morrerás. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Veja bem, quando Deus diz não que iria morrer, ele acrescentou simplesmente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que vocês dela comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então ela faz ali um discurso muito bem preparado, talvez
não havia intelectualidade, nem tampouco interesse, né, da alma de Eva em continuar sendo fiel a Deus. E diante daquilo que foi ofertado para ela, ela toma por ocasião as palavras da serpente e se alimenta da árvore. E consequentemente, como já tenho falado, ela dá para o seu esposo se alimenta. Então vem ali então a consequência desse ato, a consequência de Eva ter dado ouvido à serpente e consequentemente Adão ter dado ouvido ou ser induzido por sua esposa Eva. E agora começa uma série de situações, de problemas. Nesse momento vai começar, ao meu ver, uma série de situações de complexo, de ressentimento. Embora duas pessoas viessem a estar convivendo juntos, sendo casados, parece que passou a brotar um certo ressentimento no coração de Adão e para com Eva. Por quê? Porque Deus vem, procura Adão, Adão se esconde, né? Fala com Deus. Onde estás? Deus pergunta para Adão, versículo 9 de capítulo 3. Aí Adão responde: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber que estás nu? Comeste da árvore do que te ordenei que não comeste? Então ele disse: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então não tem como aqui a gente tentar massagear e dizer que ambos foram enganados junto. De fato, alguém foi enganado e outra pessoa colocou a outra pessoa como vítima, né? A gente não sabe qual foi o sentimento que passou a reinar no coração de Eva a partir do momento que ela se alimentou do fruto que não era para se alimentar, e como foi que ela ofertou a Adão esse alimento para que ele viesse comer. O certo é que ele responde a Deus de uma forma já indignada: olha, Senhor, a mulher que o Senhor me deu me induziu a comer o fruto, me enganou ou usou de algumas situações que eu viesse a comer, e agora eu estou da forma que estou envergonhado. E o caso é tão sério que, se você ler lá no Testamento, você vai ver Paulo dizer que claramente a mulher foi enganada pela serpente. Então não há o que se discutir quanto a isso. O certo que a gente precisa se atentar é para a obra que Deus vai fazer a partir daqui. Então, a partir daqui, Deus dá penitência ao homem, porque deixou-se ser enganado, porque não é tomado por inocente, porque diante do homem está tanto saber como não saber, a luz como as trevas. Então não adianta, ninguém é inocente nesse mundo, e jamais for inocente, porque sempre tem a condição de escolher ou praticar. E Deus dá a penitência para o homem, dá a penitência para a mulher diante das suas ações, dá a penitência para a serpente. Deus já libera uma profecia de restauração para que Deus viesse operar ou estar no meio do ser humano, e você vai ver isso. Mas o que eu quero ressaltar para a gente ir para a nossa parte final é que o relacionamento de Adão e Eva não ficou tão legal, porque você vai ler na Bíblia Sagrada que os dois primeiros filhos de Adão e Eva vieram viver em conflito. Enquanto Abel, agradava a Deus, as suas obras que agradavam a Deus, o seu comportamento, brotou no coração do seu irmão Caim certo tipo de ressentimento e inveja, que veio ele a tirar a vida do seu próprio irmão, porque ele agradara a Deus. Então por aí você já sabe, né, um certo tipo de conflito que havia no meio deste casal, e certamente a gente é obrigado a pegar como base esse acontecimento da queda da mulher e consequentemente a queda do homem, né? Que certamente Adão deve ter ficado com um certo tipo de ressentimento, e quando teve os filhos, algum tomou por favorito ou tomou por favorito o outro, ou deu mais atenção a um ou a outro, e aí aconteceu uma série de situações, né? A gente pode imaginar inúmeras situações. O certo
é que a gente vê que o primeiro casal de filho, os primeiros filhos de Adão e Eva teve esse conflito, consequentemente, que foram endossados pela relação do seu pai e da sua mãe. Já aqui no Novo Testamento, peguei por referência Judas, capítulo de número 1, versículo de número 2. Esse pequeno versículo que diz: misericórdia e a paz e o amor vos seja multiplicado. A partir desse momento, nós estamos literalmente diante do Senhor nosso Deus. Embora a consequência de Adão e Eva foi algo terrível que veio sobre ele e sobre a humanidade, de forma alguma nós podemos ignorar um Deus que é cheio de amor, misericórdia e compaixão. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, misericórdia e a paz e o amor vos seja multiplicado. Quem escreveu essa carta, Judas, que não é o Judas Iscariote, é outro Judas em questão, ele trouxe um suprassumo de toda a história bíblica, de toda a trajetória bíblica. Traz também o relato até de Moisés, o corpo de Moisés sendo guerreado por anjos e demônios ali naquele monte. E ele chega a dizer que nem o arcanjo Miguel usou de autoridade em si mesmo, mas disse para os espíritos, os demônios que queriam tomar o corpo de Moisés, disse que o Senhor te repreenda. E ali ele obtém vitória sobre esta causa, nos dando a entender que a obra que nós vivemos, nós só podemos ser vitorioso no nome do Senhor nosso Deus, com Deus em nossa vida. Por isso, eu preguei como referência esse texto: misericórdia, a paz e o amor de Deus seja multiplicado. Toda a trajetória bíblica, ela é baseada inteiramente conduzida por Deus, de uma forma incisiva, de uma forma clara. Em toda a história bíblica, você vai ver Deus usando alguém, homem ou mulher, profetas, reis, servos, levitas, para que a sua obra venha se concretizar no nosso coração. Então, Deus, ele cria o ser humano perfeito, e quando o ser humano faz com que aquilo que Deus criou viesse possivelmente sair do controle de Deus, de fato não sai, porque não tem como, querido. Deus está no controle de tudo, não tem como, Deus tem em sua mão a morte e a vida, tem a eternidade para com Ele e a eternidade longe dele. Para finalizar as nossas palavras, queria eu falar mais sobre isso, mas para não ficar muito extenso, porque nós temos aí uma meta de período de narrativa para com vocês, eu quero dizer para você o seguinte: se você observar a história bíblica e os acontecimentos bíblicos, após esse ato, tudo mudou, e abriu-se uma leg para muitas coisas acontecer. Então, o ser humano foi sem dó, sem dó, embargado de sentimento, de situações. Eles passaram a ficar mais expostos, porque eles passaram a ter o conhecimento em sua mão, literalmente, mais oferta, tanto dos céus como também das trevas. Enquanto ali, no jardim, Deus estava protegendo e o guardando, mas foi uma pequena ofertada, e parece que o necessário para que tudo viesse a acontecer da forma que aconteceu. E Deus, ele não perdendo o controle, ele vem se manifestando no decorrer de toda a humanidade, desde o princípio até então, até chegar a esse ato que a gente leu aqui na nossa segunda referência, que é em Judas. E como é que a misericórdia de Deus ela tem se manifestado? A misericórdia de Deus ela tem se manifestado em Cristo Jesus, ofertando para a nossa vida uma verdade, ofertando para a nossa vida uma salvação. E essa oferta, ela requer
que nós venhamos confessar a Cristo Jesus como verdadeiro e suficiente Salvador. Se você ler na abertura do livro de Gênesis, quando Deus dá a sentença para a mulher, se não me falha a memória, é o versículo de número 15 do capítulo 3 de Gênesis, olha, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus, em profecia, na sentença da mulher, por causa do ato da mulher, de ter se deixado a ser enganada pela serpente, ele diz: vou colocar inimizade entre o teu fruto e o fruto dela. O teu fruto vai ferir a cabeça dela, e o fruto dela vai ferir o teu calcanhar. A gente é levado a acreditar, pode ser outra coisa também, mas o ato de Jesus ser traído por Judas, por um amigo próximo que ele havia escolhido e confiado, foi ali um grande ato de traição, como se fosse um bote no calcanhar, né? Alguém que estava perto ali, de toda confiança, de toda elegância ali, que Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. Ele trama toda aquela situação e chega no jardim, entrega Jesus lhe apontando com um beijo. Então ali foi uma grande traição. Você imagine você, alguém próximo de você, você abre sua casa, vive com ele, ajuda, e de repente por sua costa ele fala mal ou trama algo mal contra você. Isso ainda é pouco, nós estamos falando de alguém que entrega o Salvador à mão de alguém que queria o machucar, e de fato machucaram, que lhe conduziu até a morte de cruz. Aí você fala: mas estava tudo profetizado, era necessário acontecer. Mas não precisava que um amigo lhe traísse dessa forma, né? Então aqui a gente pode categorizar como uma ferida no calcanhar, alguém próximo que lhe trai. E o que mais interessa nessa situação é que você fala: mas é uma pessoa, mas aqui a profecia nós podemos entender como é uma ação de alguém que é induzido a fazer maldade para os outros. E quem é induzido, quem dá lugar para a maldade, não está dando lugar para o Espírito Santo de Deus, para a vontade de Deus. Ele está dando lugar para a vontade do inimigo, que o mesmo inimigo que induziu a Eva a comer do fruto que Deus havia ordenado que não era para comer. Então, dessa forma, nós vemos a ação, né, da profecia de Deus se cumprindo, e como foi que o Senhor Jesus feriu a cabeça da serpente, né? Ele destronou a serpente. Sabe, a morte, o espírito da morte, ele é um espírito maligno, né? A morte passou a existir a partir do momento que Adão e Eva se alimentam do fruto, porque passou a abrir ali uma janela, uma porta para o mal. Então Deus teve que limitar o ser humano que era para viver por todo o sempre. Se a gente for aqui apontar a questão do corpo, né? Imagine esse corpo, eu costumo pensar assim, que nosso corpo dura em média 60, 80, até mais anos, né? Tirando as necessidades de higiene básica que a gente precisa ter, né? A gente não, de forma alguma, tendo higiene, a gente chega num determinado lugar, ninguém sente odor, catinga nenhuma, a gente fazendo as higiene necessário. Mas quando uma pessoa, né, falece, com 4 dias fica insuportável ficar próximo de um corpo, até comendo, se não tiver os procedimentos necessários. Então, a partir daí, o ser humano ficou sujeito a isso. A carne, né, passou a ter data de validade por causa da falta de pureza. É só para você ter ideia do perigo que se tornou a vivência por causa dessa escolha. E Deus, no meio disso tudo, manifesta a sua misericórdia, né, tentando trazer de volta, mesmo não limitando aquilo que havia ordenado, que era um tempo de limite para o corpo, mas dando a oportunidade de salvar a nossa alma, para que nós venhamos ter paz na nossa alma,
né? Acreditando que mesmo que vamos chegar ao tempo de ter um encontro com o espírito da morte, né? Sendo que Deus tem poder mais que a morte, mas esse acontecimento, o mundo cheio de pecado, tá vendo por que o mundo vez do maligno? Porque o mundo é cheio de pecado. Essa situação não pode mais ser invertida a ponto de que eu e você viéssemos ser eterno aqui nesse corpo, né? Viéssemos congelar, por exemplo, essa aparência, você congelar essa sua aparência e permanecer aí por toda a eternidade, mesmo você acreditando ou não, ou se santificando ou não. Vai chegar um dia que cada um de nós vai ter que ter um encontro, né, com a morte, se assim o Senhor voltar até lá. Então é aqui onde você vê o perigo, né, de uma escolha, um perigo de dar ouvido. Olha, umas simples palavras, um simples diálogo mudou a trajetória. E naquela época era apenas Adão e Eva. Não foi possível inverter a situação. E hoje, com muitas mais pessoas, milhões e milhões de pessoas, como é que Deus vai lidar com cada um delas para chegar a inverter a situação para que a morte viesse? Não tem como. Então Deus, desde aí, planejou um plano perfeito, embora o inimigo havia planejado com suas maldades para que o plano de Deus viesse a ser frustrado. Todavia, Deus estava no controle e está no controle de tudo. Ele ofertou o seu Filho por misericórdia. Se nós confessarmos e crermos, nós vamos viver em eternidade com Ele. Nesse sentido, nós vamos ter paz, o amor vos seja multiplicado. Veja bem, nessa última frase do versículo aqui, que é o amor vos seja multiplicado, além de Deus ter nos alcançado com seu amor, nós podemos muito bem compreender que nós precisamos levar a mensagem do Senhor, a verdade de Deus, a luz de Deus para o mundo, para que possamos então ver vidas ser salvas e não ser destruída como vem sido destruída. Amém? Então que Deus abençoe. A gente escolheu o título dessa live, o Deus que criou o ser humano perfeitamente porque Ele é perfeito. Nós precisamos crer, meu querido e minha querida, em um Deus perfeito que é santo. E assim entendermos que para vivermos com Ele, precisamos viver em santidade. A luz brilha nas trevas e nós que estivemos ou estamos em meio às trevas, devemos ver na luz a salvação para a nossa alma e nos aproximarmos dela a ponto de nos abraçarmos e nos tornarmos iluminados. Veja bem, o versículo de número que nós compartilhamos, Judas capítulo 1, versículo 2, diz que o amor vos seja multiplicado. Deus tem nos amado tanto com misericórdia. A sua misericórdia nos alcançou, e quando nós reconhecemos que Deus tem usado de misericórdia para conosco e confessarmos a Cristo Jesus e fazendo-se obediente à sua vontade, automaticamente a paz começa a reinar no nosso coração, na nossa alma. E a partir de então, que nós confessarmos a Cristo Jesus e a paz está em nós, nós precisamos nos enchermos de amor, assim como Deus tem nos amado, e estendermos a nossa mão, a nossa vida, para viver a vontade de Deus e assim alcançar mais vida para a honra e glória do Senhor. Que Deus o abençoe, que Deus possa resplandecer a luz do teu rosto sobre a tua vida, não só hoje, mas sempre. No nome do Senhor Jesus. E para finalizar, eu quero orar com você. Ore comigo no nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, eu te glorifico por tua misericórdia, por tua infinita misericórdia. Como diz em Lamentações de Jeremias, que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Obrigado por nos guardar, obrigado por ser conosco. Peço ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê a tua paz, que não desista de nós, e que nós possamos ser alcançados cada dia mais com teu amor e que possamos amar como o Senhor nos ama. Seja conosco no nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero finalizar com você te fazendo um convite. Se possível, se você ainda não acompanha nossas redes sociais, que você possa acompanhar o
você possa se inscrever, né, nas nossas redes sociais, possa acompanhar ela no nome de Jesus. Bendito seja Deus. E eu quero, né, que você seja um instrumento de Deus para conosco, né? Que você possa compartilhar, você possa comentar e que Deus possa abençoar a sua vida, não só hoje, mas sempre. Paz de Deus.